Não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Já começou nosso vídeo dessa forma. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Está em Mateus 6. Vamos trabalhar um pouco sobre isso, quando Jesus ensinava sobre o poder da oração, sobre como orar. Porque o povo se perguntava como nós podemos orar, o que nós devemos pedir na oração. Mas Jesus disse: não sejam iguais a eles. Eles quem? Eles que andam repetindo oração todos os dias, dizendo que Deus não está ouvindo, andam repetindo as mesmas coisas. Então Jesus diz: não sejam iguais a eles que andam repetindo as mesmas coisas, porque o seu Pai que está no céu, ele sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ele já sabe o que vocês precisam. Então Jesus ainda ensina como nós devemos orar. Vocês oram assim. Vocês orem assim. Aqui já começamos a Jesus explicando como nós devemos orar. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte. O Pai nosso que estás no céu, oramos para Deus Todo-Poderoso que está no céu, no seu trono, no reino dos céus, onde que eu gosto de dizer que aqui na terra nós estamos de passagem. Jesus disse isso: na terra nós estamos de passagens, não somos pertencentes à terra. Assim que aceitamos Jesus, nós deixamos de pertencer à terra e pertencemos a Jesus. E com Ele, quando Ele voltar, iremos para o reino dos céus e que iremos reinar junto com Ele para todo o sempre. Então aqui Jesus quando ensina diz: Pai nosso que está no céu, lá onde que junto com Ele iremos encontrar e reinaremos junto com Ele para todo o sempre. Santificado seja o seu nome, dar glórias a Deus. Quando oramos, damos glórias a Deus que colocamos Ele como nosso Deus Todo-Poderoso. Glória, santo é o seu nome, Deus Todo-Poderoso, Jeová Nissi, El Shaddai, Ebenezer, te damos tudo e glórias a tudo sempre. É o que diz aqui: santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Nós temos que deixar com que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, assim como é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é que permanece. Então, nós temos que deixar com que a vontade de Deus permaneça nas nossas vidas. Jesus diz: peçam com que a vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas, porque o tempo de Deus é diferente com o nosso tempo. Então, se nós deixarmos com que as coisas aconteçam no tempo de Deus, Deus sabendo aqui ele diz no 8, quando eu falei da primeira, ele diz: não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, ele sabe o que vocês precisam. Lendo a Bíblia, ele diz: não se preocupem com o amanhã, porque o dia da manhã traz os seus outros problemas. Então Deus conhece as suas necessidades. Não se preocupem com o que comer, porque Deus, Ele que conhece as suas necessidades, Ele te dará de comer. Assim como Ele põe essa referência dos pássaros dos céus, eles não plantam nem colhem, mas mesmo assim Deus os alimenta. Então Ele diz: nós devemos aqui, seja feita a sua vontade, Senhor, assim como na terra, como é feita no céu. Nós temos que pedir com que a vontade de Deus se manifeste nas nossas vidas, assim como é feita na terra, assim como é feita no céu, com que seja feita aqui na terra, para que a terra perceba que foi Deus que fez tudo isso, que a terra, eu quero dizer que todo mundo, porque nós sabemos que vivemos no mundo de pecado. Quando o pecado entra no mundo, ela contamina a terra. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós rejeitamos a terra e aceitamos o céu. Aceitamos com que Jesus viva em nós. Então, por isso que eu comentei quando ele disse: Pai nosso que estás no céu onde que ele está, onde que junto com ele iremos nos encontrar. Então, continuando, ele diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dê-nos, Senhor, o nosso pão de cada dia. Há muitas traduções, há muitas coisas, há muitas traduções que podem ser feitas em cima dessa parte, dê-nos pão de cada dia. Mas eu prefiro dizer que é a palavra de todo dia. Quando você acorda, receber da palavra. Durante a sua tarde, ler, fazer o seu devocional da manhã, da tarde. Durante a noite, antes de dormir, ler a palavra. Esse é o pão de cada dia. Por quê? Por que é que eu prefiro levar isso dessa forma? Jesus, quando estava sendo tentado, o Satanás disse para ele, jogue-se, o Satanás disse para ele, transforme-se essas pedras em pão para que tu comas, porque Jesus estava com fome, ele estava em 40 dias de jejum. Mas Jesus responde, não só do pão viverá um homem, mas também da palavra de Deus. Então, essa palavra é essa que nos alimenta. Então, Senhor, nos dê o pão, nos dê a palavra de cada dia, nos dê a palavra de cada dia. E ele continua, perdoai as nossas ofensas. E continua, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É muito importante essa parte, eu quero frisar, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, quando falou sobre o perdão, quando quando perguntou quantas vezes nós temos que perdoar, ele disse que perdoai 70 vezes 7. Então, o perdão é muito importante para Jesus, para que possamos viver em união. Eu gosto de uma palavra, só que não sei onde é que está exatamente. Eu vou deixar aí quando eu estiver a editar esse vídeo, onde diz que para que o mundo creia que o Pai o enviou, nós temos que ser um em Cristo para que o mundo creia que o Pai o enviou. Então, ser um, e o resumo de todos os mandamentos bíblicos se resume ao amor, ao perdão, ao amor em Cristo. Então, aqui está a oração. Na oração, Jesus especificou aqui: perdoa as nossas dívidas. Se queremos que Ele nos perdoe, nós também temos que perdoar. Nós temos que libertar o perdão para que possamos receber o perdão. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ainda continua: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de eu encerrar com o que eu quero dizer, ele continua aqui 14: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Era isso que eu estava a falar. Libertar o perdão atrai o perdão. Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós também temos que saber perdoar. Nós temos que saber libertar o perdão para que possamos ser perdoados por Deus. Então nós temos que libertar o perdão para que Deus também nos perdoe. Aqui já diz em 14, Mateus 6,14. Mateus 6,14: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Nós temos que perdoar para que o nosso Pai Celestial nos perdoe. Então, nós temos que saber libertar o perdão. Agora ele diz aqui, porque não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cada um pode ter uma tradução de como o Espírito Santo revela essa parte. Mas eu gosto de juntar essa parte com a parte onde diz: o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Seguindo isso, que está em Salmos 91, por aí. Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós deixamos tudo nas mãos de Deus, deixamos que o Senhor nos guie como nosso pastor, como nosso Senhor e Salvador, e de nada teremos falta, nós confiamos em Deus e sabemos perdoar para que possamos ser perdoados por Deus e deixamos com que Jesus vive em nós. Não mais vivemos na carne, mas vivemos em espírito. Entregamos a nossa vida para Deus. Ele diz que aqui
perdoa, não nos desespera em tentação. Então Ele não nos deixará nós cairmos em tentação. Mas tem um ponto, nós seremos perseguidos enquanto vivemos na terra. Diz que enquanto vivemos aqui na terra, seremos perseguidos, o mundo vai nos rejeitar, porque Ele diz, não somos da terra, nós não pertencemos à terra, pertencemos a Cristo. E Cristo, aquele que morreu por nós, foi rejeitado pela terra. E Cristo, ele diz que quando voltar, virá levar a igreja com ele. A igreja somos nós que pertencemos a Cristo. Então, se nós pertencemos a Cristo, Cristo vem para nos buscar. Então, se nós pertencemos a Cristo e não mais pertencemos à terra, a terra nos odiará e nos perseguirá. Por isso que diz que na terra teremos aflição. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu por nós. Porque ele diz, eu venci a terra. Então não é para você vencer, Jesus já venceu por nós, game over, Jesus já venceu por nós. Então nós só temos que viver e perseverar em Cristo Jesus. Deixamos que Ele nos conduza, nos guie, nos guarde, que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. Então coloquemos essa mensagem nas nossas vidas. Essa é a oração que Jesus pediu, que Jesus deixou para nós orarmos e relê-la mais uma vez toda ela para que nós possamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar segundo o que Jesus disse. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Amém. Até o próximo vídeo.